O profeta Jeremias provavelmente foi o profeta que mais enfrentou falsos profetas. Se você ler o livro de Jeremias, do profeta Jeremias, você vai ver que ele lutou muito contra falsos profetas, profetas que profetizavam paz, e o Senhor havia uma indignação no coração de Deus, porque os escribas, os homens sábios e os chamados profetas curavam superficialmente a ferida do povo e não os levavam a um arrependimento, a conhecer a Deus, a praticar a justiça, a praticar o bem. E o Senhor coloca essa indignação no coração do profeta Jeremias, que profetiza contra Judá, da forma como eles estavam se comportando, e era tão grave a situação espiritual de Judá, que o Senhor proíbe o profeta Jeremias de interceder pelo povo. Tão grave era a maldade de seus corações. E isso ficou no meu coração, e uma palavra que ficou muito no meu coração, que eu li, onde o Senhor, eu vou ler essa passagem, que o Senhor fala que o coração dos escribas, das pessoas estavam cheios de ganância, cheios de ganância no coração deles, querendo mais. E às vezes eu olho, claro que eu não estou generalizando, mas às vezes quando você dá uma olhada no YouTube e muito das igrejas que são famosas por aí, e você vê essa ganância, dá para sentir essa ganância de igrejas grandes, de performance, até mesmo sobre os dons de Deus, e até mesmo pessoas querendo ensinar os dons que só o Espírito Santo pode nos dar e nos ensinar, e nós passamos a colocar o chamado do Senhor à frente da presença do Senhor, o dom de Deus à frente da presença e de um relacionamento sincero com Deus. Na verdade, o dom, o chamado, a unção está tendo mais importância no nosso coração do que o caráter, a conduta, a verdade, um alto padrão de moralidade, de fidelidade, de santidade no falar e no agir. E essas coisas são ensinadas poucas. E hoje se ouve muito pouco sobre arrependimento, sobre mudança de vida, para que nós possamos realmente estar em um padrão elevado diante do Eterno, diante de Deus, que não tolera a injustiça. E hoje as pessoas querem ouvir, tem as chamadas direções proféticas da internet, onde os chamados profetas falam palavras bonitas, e as direções proféticas que acariciam o nosso coração e curam superficialmente a nossa ferida e não nos levam ao arrependimento. E antes de ler aqui a palavra, para que nós estejamos fundamentados na palavra, leia a palavra e não espere. Eu sei, tem profetas que nos ajudam hoje, que trazem realmente a palavra de Deus, mas nós não devemos buscar essas coisas no nosso coração. Nós devemos buscar realmente um arrependimento ao Senhor e uma mudança de caráter, e tomar cuidado com a ganância que se apega com muita facilidade ao nosso coração. E nós passamos a amar as coisas que o Senhor pode dar, ao invés da presença do Senhor e do relacionamento com o Senhor Jesus. E eu gostaria de ler aqui, que está no profeta Jeremias, capítulo 8, a partir do verso 9. A partir do verso 9. Que diz assim: os homens sábios estão envergonhados, eles estão consternados e capturados, eis que rejeitaram a palavra do Senhor, e que sabedoria há neles. Portanto, darei as suas esposas a outros,
e os seus campos que aqueles que o herdarão, pois cada um, desde o menor até o maior, é dado à ganância. Desde o profeta até o sacerdote, cada um deles comporta-se falsamente, porque eles curaram a ferida da filha do meu povo superficialmente, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Essa é a queixa do Senhor. E hoje nós vivemos em um período muito sombrio, onde muitos falsos profetas estão se levantando, profetas atrás de pix, atrás de inventando mandingas gospel e adivinhando a vida do povo. E essa é a queixa do Senhor. E a palavra nos disse que viria uma grande apostasia e de acordo com a palavra de Deus, essa apostasia vai piorar, vai surgir muitos falsos profetas e o Senhor Jesus disse que o engano seria tão grande que, se possível, até os eleitos seriam enganados. E não há outra forma de nós termos luz a não ser pela palavra de Deus. Não há outra forma de nós conhecermos a Deus a não ser pela palavra. Um conselho: dedique-se à palavra, dedique-se à oração e não confie facilmente nas pessoas, nos pastores, mas tenha um autocrivo, e esse crivo e esse discernimento não virá se nós não lermos a palavra. E às vezes nós ficamos vítimas da sabedoria dos pastores, da sabedoria de pastores que misturam ideologias com o evangelho e faz uma salada, e não é o evangelho puro, não é o evangelho que Jesus nos ensinou, que Jesus pregou, que Jesus trouxe do arrependimento, da mudança de caráter, da cruz de Cristo. O evangelho que nos livra da ira de Deus. Hoje algo que Jesus, na pregação de Jesus, Jesus dava nome aos bois. Inferno, se não se arrependerem, e todas essas coisas, para que nós realmente ouvíssemos a palavra do Senhor, para que nós realmente fôssemos a um estado de arrependimento e mudar toda o nosso comportamento e termos a visão correta do Pai, que ama a justiça. E hoje a performance, todas essas coisas, os dons se apegam ao nosso coração e com isso vem a ganância e vem o bem-estar. E isso não mudará a nossa vida. Isso não nos levará a mudar de vida. E no profeta Jeremias, em um outro trecho, que o Senhor disse que uma coisa horrenda estava acontecendo na terra. Os profetas profetizavam e os mestres governavam o povo por meio dessas profecias, e o povo gostava, porque nós não queremos conhecer ao Senhor por nós mesmos, nós não queremos ir na palavra porque toma tempo. Então nós dependemos dessa... Não que... Claro, nós precisamos ouvir a palavra desde que seja pura, o evangelho do arrependimento. Nós precisamos ouvir a palavra, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas o ouvir puro do evangelho que trará uma fé saudável ao nosso coração a Jesus. Em nosso coração a Jesus. Não algo que causa mais corrupção no nosso coração do que cura. Como diz um escritor que eu gosto muito, do reverendo Riley, do século XIX, que diz que se a palavra for manuseada de forma errada, se torna um veneno para a nossa alma, ao invés do antídoto. Então, precisamos dedicar o nosso coração a conhecermos a Deus e dependermos da iluminação do Espírito Santo na nossa vida, para que nós não profanemos a palavra do Senhor e não a entendamos de uma forma errada, e não dependamos dos sábios
que interpretam a palavra e de maneira fraudulenta e de uma maneira apóstata, como tem se dado por aí, onde não mais se fala de arrependimento, de mudança de caráter e não nos constrange a nos arrependermos diante de Deus. Então tome cuidado, ore, busque a presença de Deus, não dependa de pastores. Como uma frase que eu li, eu não lembro de quem, se nós seguimos um pastor e esse pastor não segue a Jesus, não tem autoridade na palavra, ignore-o, descarte-o, porque ele não segue a Jesus. Se Jesus não for o pastor das nossas igrejas, será só um galpão solene com reuniões para alimento do nosso próprio ego. Mas Jesus tem que ser o pastor das nossas igrejas, Jesus tem que ser o pastor da nossa vida, porque Ele sim é o nosso mestre. E Jesus disse, não chameis ninguém de mestre, um só é o vosso mestre, que é Jesus, e um só é o vosso Pai, que é Deus. Jesus é o nosso mestre, confie em Cristo para o ensinar, confie em Cristo para iluminar as Escrituras. Uma passagem algo que eu orei ao Senhor esses dias é que uma passagem no final do Evangelho de Lucas, quando Jesus está no caminho de Emaús com os discípulos e Jesus vai conversando, eles não sabiam que era Jesus ainda, Jesus não havia abrido os olhos deles para que eles o enxergassem. E Jesus, eles constrangem a Jesus para entrar e passar a noite com eles, e Jesus explica as Escrituras que o Cristo devia padecer, e Jesus explica os profetas, os salmos e tudo. Está escrito que o Senhor Jesus abriu-lhes o entendimento para que eles entendessem as Escrituras. Jesus, o nosso Salvador, abriu o entendimento daqueles dois homens para que eles entendessem as Escrituras. E aí, um pouco mais para frente, o Senhor come o pão junto com eles, parte o pão e dá graças, e naquele momento o Senhor abriu os olhos deles para que eles o enxergassem, e Jesus desaparece da frente deles. É maravilhoso, porque é algo... O Senhor abre o entendimento daqueles dois homens, ceia com eles, e então a escama dos olhos deles se cai e eles enxergam a Jesus. Está escrito que depois eles falam com outro que o coração dele queimava enquanto Jesus falava a eles. Esse é o poder do nosso Cristo. Devemos confiar nele, porque ele vai dar o entendimento das Escrituras e vai nos ajudar a enxergá-lo, e não dependeremos dos são chamados sábios que estão por aí sendo hereges e achando que estão inventando a roda. Não, o Senhor já nos deu a palavra, o Senhor já nos deu o caminho. Basta nós crermos e não sermos negligentes quanto ao nosso aprendizado, quanto à nossa busca, e perseverar em buscar a presença dele. Amém? Essa palavra estava no meu coração. Que Deus te abençoe. Busque a Deus, se comprometa, seja sábio e seja um filho dedicado ao Senhor para conhecê-lo. Amém? Não dependa das direções proféticas de internet. Que Deus abençoe, um abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo.